que o enfermeiro pode atuar como solicitante na posição de equipe do médico do complexo regulador, como coordenador e regulador especiais de enfermagem. Então ele pode, desde que seja da área de enfermagem. Os núcleos internos de regulação, que é o famoso NIR aí. Então, a SES tem esses NIR, não sei se todo mundo já sabe, que são núcleos que ficam no hospital para melhorar ali a questão de vagas, transferência, transporte, rapidez, é um núcleo interno de regulação. E é bem claro que já existe legislação específica, né, para esses NIR. Fala o seguinte: é composto por um médico regulador, um enfermeiro regulador, eu acho que talvez a portaria da Secretaria deveria ser isso, né? Enfermeiro regulador, o que ele pode, o que ele não pode, médico regulador, o que ele pode e não pode. Técnico de enfermagem para hospitais de pequeno porte, diz que basta um enfermeiro regulador. O que é hospital de pequeno porte? Tem duas denominações. Uma que é usual, que todo mundo sabe, que é o número de leitos. Aí fala assim: menos de 50 leitos é pequeno porte. Porém, a política nacional de hospitais de pequeno porte não fala mais 50. Fala assim, ó, a portaria 1044, ela foi revogada também. Então, quando você cita a portaria 1044 aqui, não existe mais, porque ela virou um anexo da portaria de consolidação do Ministério da Saúde, um anexo 23. Isso foi revogado lá em 2017, mas lá fala o seguinte, que é: para aderir à política de municípios, onde gestão e estabelecimento hospitalar que preenche os critérios, hospital de pequeno porte, pode ser público, privado, sem fins lucrativos, reconhecidos como filantrópico, está localizado em municípios ou micro-regiões com até 30 mil habitantes e possui entre 5 e 30 leitos. Essa é a política nacional de hospital de pequeno porte. Mas se você falar ainda que é 50, a maioria dos hospitais, da SES tem mais de 50. Então, tem que ter um médico regulador. Se não tem um médico regulador, aí sim, vou dizer, isso é uma política do gestor. Né? Coloca lá. Por que não tem? Tem que ter, tem que cumprir, tem que fazer tudo, o enfermeiro tem que ter também, igual está aqui. Então, uma portaria, ou uma lei, ou alguma coisa, alguma movimentação de qualquer esfera municipal ou estadual, não pode tentar tampar um problema. Pode ser um problema levantado aqui dizendo: eu não tenho médico disponível para o NIR. Ou nas nossas fiscalizações, a gente pode começar a incluir isso também, saber se existe escala médica do NIR, porque tem a obrigação de ter o médico lá. E se não tem, o gestor tem que bater que tenha. E se mas o médico tem que ter curso, tem que ter toda uma expertise lá na área de regulação. Então, aqui estão os considerandos, né, da parte do NIR, etc. E aí resolve instituir no âmbito da Superintendência de Regulação e Controle esse analista multiprofissional de regulação, que para depois dos considerandos fica claro que é um papel que vai ser executado pela enfermagem, né? Porque todos os considerandos foram do COFEM. Então, eu acho que aí já gera o primeiro questionamento, né? Então, se vai definir as normas de funcionamento e hierarquização de cada um dos profissionais, então solta o documento dizendo: o enfermeiro pode isso, o médico pode aquilo, o técnico pode aquilo, o assistente administrativo pode aquilo. Cria essas vagas e ocupa as vagas. Não tem problema nenhum, eu acho que não vai ter invasão nenhuma de lugar nenhum. Né? Então aqui, compete ao analista multiprofissional de regulação de leitos, exames e cirurgias. Né? E aí lá no final fala assim, auxiliar a equipe do NIR na definição, avaliação e priorização de pacientes da ocupação de leitos. Isso aí não pode ser da enfermagem. Penso eu. Posso estar enganado, mas não pode ser da enfermagem, porque não compete nem nos protocolos clínicos da enfermagem que ela priorize uma ocupação de leito. Porque tem que ser uma avaliação médica, porque se lá é um leito médico, de uma especialidade médica, quem prioriza lá só pode ser médico. Se fosse um leito de internação da enfermagem, sim. Né? Aí estaria dentro dos protocolos, dentro da lei da enfermagem, ok, igual o COFEI falou mesmo. Então eu coloquei em verde propositalmente, isso penso eu. Adequar os leitos disponíveis por especialidade. Eu deixei sublinhado, porque aí depois a gente pode, com os representantes, saber melhor, e quem já tem experiência na regulação de leitos, o que é um adequar leito disponível por especialidade. É mudar a especialidade do leito, mas para mudar a especialidade, eu acho que precisa de autorização dos gestores, então isso aí a gente pode discutir se é um trabalho que pode ser feito pelos dois, pelo enfermeiro e pelo médico. Aí eu não sei. Você já falou enfermeiro porque para mim não é multiprofissional.
Para mim, essa portaria aqui é analista de enfermeiro regulador. Então, não vou falar o que os profissionais mais não, porque já fica chato. Né? Então, descendo mais, cumprir e zelar pelas normas, etc. Então, efetuar e reservar a liberação de vagas no sistema de regulação estadual e no sistema de gestão escolar, conforme acordado junto com a equipe médica reguladora. Aqui sim, está falando que então, o enfermeiro vai fazer isso municiado pela equipe médica. Então, quer dizer que essa analista multiprofissional também não é médico, porque no médico já está citado aqui. Né? Não é médico. Agendamento de consulta de pacientes quando necessários. Cabe discussão. Avaliação e realização de troca de subespecialidade das solicitações em exame consulta. Então, peraí. Então, se tem lá uma subespecialidade ou uma especialidade, esse analista aqui, esse enfermeiro pode fazer a troca? Gasto para cirurgia geral, essas coisas assim? Então, eu posso explicar como é que funciona essa parte? De leitos? Não, mudou o assunto. O artigo 4º é só de leitos e de urgência. Isso. Agora a gente começou o 5, que é só de consulta em exame. Então, mais 2 tópicos aí a gente abre. Isso aí explica todos. Isso aqui rapidinho, que agora já é de exames, né? O artigo aqui já é de exames. Então, aí a gente pode ver se é um ato médico ou não. Se for um ato médico ou não cabe. Eu acho que já deve rever, até porque as resoluções citadas no Cruzeiro não existem. Né? Acho que a partir daí já tem que rever mesmo. Então, realizar demais atividades pertinentes ao cargo conforme definido pela área. Quem definiu qual área, que cargo que é. Gerenciamento de lista de espera de cirurgias eletivas, porque o sexto já é cirurgias. Né? Então, gerenciamento de lista de espera de cirurgias eletivas. Como que esse analista vai gerenciar a lista de espera? Vai priorizar? Vai passar alguém na frente? Não? Sim? Quem tem a expertise disso. Validação das solicitações de cirurgia eletiva. Então, se está certo, está errada a validação. Se for um pedido médico de uma cirurgia, o enfermeiro vai lá e fala, não, essa cirurgia não está indicada, ou é por aí que está essa validação, depois pode explicar aí, pessoal. Então, acho que terminei, mas tem vários artigos aí, eu acho que cabe agora a gente discutir, porque o doutor das modificações que aqui a plenária assim desejar. Né? Aí, o senhor quer fazer uma fala ou a Reis pode esclarecer pelo menos? Pode ser. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de explicar, ou pelo menos deixar mais claro o que essa portaria quis de fato, determinar. Né? A regulação médica, a regulação das urgências, das emergências, assim como a regulação da internação, é uma regulação médica e ela continuará sendo feita pelo profissional médico, que é o que está no escopo dessa atribuição. Em momento algum foi dado a outro profissional da saúde o dever ou o poder da regulação. Continua e continuará sendo feito pelo profissional médico. O que essa portaria quis, na verdade, e aí, não levando em consideração os considerandos, né, ele já mostrou aqui que há inconsistências nessa portaria e que precisam de fato ser revistas, né, considerando-os com portarias que não estão mais vigentes, né, em vigência. Então, isso, não levando em consideração isso, mas levando em consideração de fato o que ocorre na regulação. Existem atuações ou existem trabalhos que o médico não precisa fazer, e sim outro profissional. Na portaria 2048, nas portarias do Ministério da Saúde, que determinam o funcionamento dos complexos reguladores e da regulação do acesso à urgência e emergência, lá já falava do TARME, que é o telefonista auxiliar da regulação médica. Isso é muito utilizado no SAMU, ficou muito difundido já no SAMU. A gente também tem essa figura do TARME dentro da regulação da internação, tanto da internação de urgência, quanto da regulação dos exames, das cirurgias. Nós temos um auxiliar técnico capaz de desenvolver algumas atividades que são administrativas.
Dentro do complexo regulador e aí no plantão, nós também temos essa pessoa, esse TARM, esse telefonista para o acesso, para troca de informações administrativas, e nós temos também profissionais da saúde que fazem, a gente chama então de analista, é como se fosse uma escadinha, o médico líder da equipe, lá em cima fazendo a regulação médica. Vem aí então o TARM, que é um administrativo, junto com o analista, que é um profissional da saúde, para executar, para de fato colocar, fazer acontecer o que o médico definiu na sua regulação. Então vou dar um exemplo. Paciente, solicitação de vaga para um paciente, um politrauma, que esse paciente, o médico definiu imediatamente que ele fosse transferido para Goiânia. E assim o médico determinou no sistema. Só que Caldas Novas não enxerga isso diretamente do sistema que o médico está. Uma coisa, doutor, é que nós temos diferentes sistemas nas diferentes regionais. Isso ainda não é uma realidade que a gente utilize o mesmo sistema. Então, o Complexo Regulador de Aparecida usa um sistema, o Complexo Regulador de Goiânia usa outro sistema, o Complexo Regulador de Anápolis usa outro, e esses profissionais administrativos e esses profissionais também de nível superior, a saber, enfermeiro, e nós temos, doutor Rafael, nós temos também fisioterapeuta que faz essa função. Apesar de não estar figurando na portaria, nós temos também o profissional da saúde. Esses profissionais fazem esses trâmites de informações entre os sistemas para fazer acontecer o que o médico regulador definiu. Na regulação de consultas e exames, a priorização, tudo isso é feito pelo médico. Mas o agendamento, pegar o paciente número 1 da fila e colocar ele lá no slotzinho das 10 horas da manhã do HGG, isso não é um médico que faz. Quem faz isso é um auxiliar da regulação médica e por muitas vezes isso passa pela coordenação do enfermeiro regulador. Essa portaria então, ela nada mais quis do que normatizar a presença desse profissional de nível superior dentro da regulação dos leitos, da regulação de exames e tudo mais, mas não quis determinar ou não quis distribuir o poder da regulação médica a outro profissional. Se isso ficou subentendido ou ficou parecendo, eu acho que sim, esse é o nosso papel enquanto médicos e a gente conta com a ajuda do CREMEGO para a gente reescrever essa portaria e estamos à disposição para isso, mas hora nenhuma foi transferir a regulação médica para outro profissional. Não, é deixar o médico fazendo a regulação médica e outros profissionais no apoio técnico-administrativo para que aquilo que ele definiu de fato aconteça. A prioridade é definida pelo médico e todos os outros profissionais que atuam ali vão trabalhar para que aquela prioridade seja respeitada. A gestão da fila, o médico determinou a prioridade e se formou uma fila. Esses outros profissionais vão trabalhar para que essa fila seja de fato respeitada e que os agendamentos ocorram de acordo. Dessa maneira, né? Eles podem operar o ligamento que ele não teve oportunidade de operar, sim, porque residência está lá para isso. Mas ele não dentro do fluxo que é permitido. Ele pode abrir no domingo de manhã o centro cirúrgico e operar. Né? Pode criar uma condição para ele operar aquilo, mas saber exatamente o que a unidade pode ou não pode fazer. O bacana é que a unidade não faz o que quer. Todo mundo sabe exatamente quantas esterectomias, quanto tudo que foi feito. Ela não pode trabalhar ao bel prazer. Com relação às unidades, a gente tem unidades pequenininhas, como ele falou, que nem tem NI. Tem uma mocinha, que às vezes talvez nem tenha o segundo grau, porque eles querem ter IGU com única. Né? Então, esse aí, os hospitais pequenos, eles são assim, porque eles não são nossos, eles estão espalhados no estado de Goiás todos, mas ele é daquele doutor ali, ele não é hospital nosso. Nós temos 20 unidades, HGG, Utrinho, o Hospital da Mulher,
Hospital da Criança, o Hugo, o APA, o ANA. Então tem todos esses são nossos, são 20. Os nossos todos têm NIR, todo estruturado direitinho, como tem que ser. Não tem médico nos NIR, nem o HGG, que é muito top. Não tem, eu trabalhei 20 anos lá, agora que eu estou na regulação, não tem médico dentro do NIR. Tinha que ter porque gera muito conflito a falta de um médico dentro desse complexo, é uma coisa importante. Mas os outros hospitais pequenininhos, eles trabalham com o que eles têm disponível lá. Tá? São 21, por que eles entraram? Eles entraram porque tem um plano, que é um plano chamado de fortalecimento, que é um plano de zerar as fichas das cirurgias eletivas do Brasil todo. Então, todos os estados estão trabalhando assim, e Goiás está sendo modelo nacional. Tem vindo gente para conhecer como a gente está fazendo, tá? Porque a gente tem tudo muito, muito organizadinho. Aí foi feito o seguinte, os nossos 20 hospitais não dão conta da nossa demanda. Aí foram contratadas, são unidades contratuadas. Foram contratadas 20 unidades, tem 20 nossas e 21 unidades pequenas não nossas, espalhadas pelo estado de Goiás todinho. Os contratos são feitos com esses hospitais, tem meta para seguir, tem paciente de fila passado para eles e tem cobrança no temático porque não foi realizado. É tudo muito vigiado. Eu tenho o maior orgulho de estar trabalhando lá. Sabe assim, é muito vigiado. Embora eu acho que 20 mil fichas de consulta está um absurdo, são falta de gestão naquele galpão, vamos dizer assim. Mas não no outro, nem no outro. Tá? Posso? Primeiro eu queria parabenizar vocês pelo trabalho de verdade. Assim, a gente vem acompanhando como teve a evolução do CRE. Minha primeira pergunta é: existe alguma portaria, algum documento que balize a função médica dentro do CRE? Agora, essa é a questão. O que a Reis veio fazer aqui? A Reis veio falar para fazer uma portaria de ato médico. Ato médico para um galpão, para o outro, para o outro. A gerente é desse jeito. O médico faz isso, que não tem nada a ver com a gerética de consulta e exames, que faz isso, que não tem nada a ver com a cirurgia eletiva, que faz isso e aquilo. Então, assim, eu posso dizer que eu estou indignada de sair uma portaria para o enfermeiro, regulador, ninguém tem. Peraí, mas isso não é do enfermeiro, não, é multiprofissional. Isso, é multiprofissional. Não, mas não está escrito enfermeiro, é um porque tem documento. fisioterapeuta, por isso que eles usaram esse nome de multi. Eu estou perguntando, assim, aí, em cima dessa resposta que eu vou fazer o meu falo, acho que não é papel da casa fazer um questionamento em cima do chão de fábrica, não é intenção da casa nossa de fazer o questionamento de como é o funcionamento de chão de fábrica do complexo regulador, que inclusive você acabou de explicar para a gente que tem COP, tem documentação interna que se faz, tem todo um fluxo. Mas o que nos preocupou, e foi o motivo dessa temática aqui, e acho que talvez seja a temática que tenha mais conselheiros aqui dentro da casa, é difícil a gente ter temática que tenha tantos conselheiros. O que nos preocupou foi que quando a gente leu a documentação, primeiro ficou muito claro que não houve citação de absolutamente nada relacionado a médico que não seja em conjunto. Então, por isso que foi a minha pergunta. Segundo, porque hoje se tem pessoas aqui dentro que a gente sabe, eu conheço você, conheço o Ricardo, a gente sabe que tem boas intenções e tem bons atos, tem boa conduta, mas daqui a pouco a gente não sabe quem estará lá dentro, quem estará ocupando a cadeira lá de dentro. E o documento em si, ele deu uma chance para um gestor ou pessoas que estejam, que possam usurpar desse documento de atuar em cima do ato médico. Dá papel, por exemplo, de gerenciar a ocupação, de fazer notificação de especialidade, de fazer atos que potencialmente sejam competência de ato médico. Isso nos preocupa, me preocupa como conselheiro que zela pelo funcionamento da nossa classe médica, porque faltou esmero na redação. Lógico que tem protocolo, lógico que tem fluxo, lógico que tem funcionamento, mas em cima de POP. Uma portaria, ela é muito superior ao POP.
né? Então, assim, essa que é a questão que nos gerou essa movimentação de estarmos aqui. Não é papel da casa, não é função da casa tentar interferir no funcionamento. Mas a função da casa é zelar por isso, e esse é o grande questionamento. Assim, será que daqui a pouco não virá alguém que sentará na cadeira, como aconteceu aqui na Secretaria Municipal? A gente está brigando tanto pela Secretaria Municipal, que possa usurpar usurpar dos poderes dessa portaria e fazer alguma outra coisa que vai discrepar mais ainda e bater mais ainda do nosso ato médico, que já está tão combalido. Assim. Essa que é o nosso questionamento. Uma retificação dessa portaria. Além da solicitação, que eu concordo plenamente, de fazer uma de ato médico, de fazer uma retificação em relação a isso. Eu tentei, lendo essa portaria, achar as brechas onde poderia ter essa usurpação da função médica, dependendo de quem fosse assumir no futuro. Mas a gente sabe que nós somos inocentes, às vezes uma vírgula muda tudo. Né? Quem todo mundo aqui acha que leu a Revolução dos Bichos, né? Uma vírgula pode mudar, uma palavra pode mudar tudo. Então eu acho que a gente fica muito à mercê com uma portaria dessa, nós médicos, porque a gente não sabe o que virá depois. Exatamente isso. Então a gente tem mesmo que ter urgente uma portaria do ato médico dentro do complexo regulador. Não tem sentido a gente estar trabalhando lá sem uma portaria específica. E tem uma coisa importante, o governador fez agora o plano de carreira dos médicos servidores do Estado, né? E no plano de carreira ele criou o médico regulador. É uma categoria que foi criada agora, igual tem auditor, tem médico e assistencial e tem um médico regulador. Não existe um ser humano médico regulador hoje oficial. Então ali é uma brecha necessária para ter concurso, e essa parte da urgência, que 80% que estão na urgência não são servidores, eles eram no AOS que saiu de lá, e a secretaria assumiu aqueles profissionais, porque não podia parar, e fez contrato, de acordo com o Tribunal do Ministério Público, contrato temporário. Fez um contrato de 2 anos, pode fazer 2 anos, e a gente precisa de concurso para esse médico regulador passar a existir na prática, porque ele existe só no papel do plano de carreira. Então, tem que arrumar a vida do médico. Agora, eu sei que o CRM não tem toda essa obrigação, mas o ato médico, defesa do ato médico é papel do CRM, é para isso que o CRM existe. E a gente chegar lá e falar, o CRM está solicitando uma portaria do ato médico, ela vai sair em 2 semanas. E o que a gente, como médico, estando lá, a gente pode colaborar, a gente vai colaborar. Inclusive, eu sou da Comissão de Ética Médica de lá, né? Eu sou da Comissão de Ética, tenho mais 3 colegas nossos que são, nós podemos sentar e fazer, pelo menos delimitar o que é a nossa função, porque só a gente sabe o que a gente faz lá dentro, né? Mas a gente precisa disso. Concurso e portaria de aluno. Como a gente está aqui com você, que é o médico, amigo, quase todos nós que estão na direção, existe essa portaria aí que ela citou, recomendação mínima de um médico regulador em cada nível. Um médico regulador, um enfermeiro regulador e tal. Existe em contrapartida uma nota técnica da SES, que foi feita, não sei se 2021 ou 2022, quando era o Lucas e o Sandro, em que ela fala que, de acordo com o tamanho dos hospitais, tem que ter X, Y ou Z também. Só que nenhuma delas, Carlos, fala que tem que ter um médico. Então, por exemplo, igual a Rede Arroz comentário, na BGG não tem médico. Só que não tem médico por quê? Porque a própria nota técnica da secretaria induz a não ter médico. Não precisa ter médico. Lá ela fala, não sei, vou te mandar depois por WhatsApp essa nota. Então, às vezes, pensando mesmo na classe, a gente tem que ser classista numa certa hora. Não dá. Então, assim, pensando nisso, eu também gostaria de sugerir mudasse esse texto. Porque é inadmissível um hospital como a BGG, o GOL, e o GOL tem médico regulador. Não estou falando que não tem, não. Tem. Mas se eles quiserem, eles podem não ter. Então, assim, acho que não tem também. Tem. o ECAD eu não sei se tem. Tem também. Tem também. Então seria só o HGG, ou pelo menos O os HGG. grandes. Dos grandes, somente o HGG não Então, tem. se não me engano, a nota técnica é baseada em leitos.
Vou te mandar ela, acho que você não conhece ela, que ela é antiga. Então, assim, acho que não sei se a Catiane lembra dela. Vamos tentar ver se a gente consegue mudar isso também, porque a gente está num momento que Mas então, não sei baseado se naquela- dialogar nisso, né? Baseado no daqueles considerandos, era a obrigação ter um médico no NIR, né? Acima de 50 leitos, pelo menos, né? Então, a gente, como CRM, a gente pode utilizar esse mesmo documento que foi colocado como considerando, aproveitando o Antônio aqui, e colocar nas nossas fiscalizações. Agora, o nosso médico fiscal vai conferir se tem médico no NIR. E vai passar para nós como irregularidade. Mas não é obrigado, né, Rafael? Mas eu acho que Não é eu obrigado. preciso checar, mas eu acho que na portaria do Ministério da Saúde determina a presença do É, Eu profissional acho que médico. não, porque essa nota técnica Então. foi feita baseada nessa portaria do Ministério da Saúde. E eu li ela inteira antes de. Ela determina bem o trabalho do núcleo interno de regulação, Isso, né? você Mas sabe. talvez não fale, Não fale. não fale do médico. Eu de cabeça realmente eu não vou lembrar. Mas faz total sentido e faz total diferença a presença do profissional médico dentro desse núcleo interno de regulação. Nossa, sem dúvida. A gente sabe a fluidez da entrada e saída de pacientes quando um NIR é ocupado por um médico, né? Então nós temos unidades que tem médico, inclusive que responde, ele não está presencial no período noturno, mas ele está alcançável e responde a regulação como profissional médico responsável pelo fluxo 24 horas por dia. Então nós temos plantão de médico no NIR de algumas unidades da Secretaria de Estado da Saúde. E faz total sentido que tenha, principalmente o HGG, que é uma grande unidade e de extrema importância para o sistema, já que é responsável sozinho por alguns procedimentos que não temos na rede, dada a complexidade daquele serviço. Então, A GG afastou o médico. Por quê, né? Porque a portaria não exige. Na verdade, a portaria Até não tem há um ano, há uns 10 meses atrás mais ou menos, tinha um médico Tinha. no NIR e a direção Tinha, Marcela. afastou a Heloíse. E era Marcela antes, depois ela isso. Tinha Aí mesmo. a própria gestão da HGG afastou e não quis retornar com o médico para o NIR. Porque é uma economia, né? E faz diferença. Ela paga 2 enfermeiros ou 3 com o valor do médico regulador, né? Esse médico regulador tem que ser um servidor público, porque o médico no NIR, ele estando lá dentro, ele pode não deixar acontecer o que não pode acontecer. Então, por exemplo, um exemplo aqui, cirurgias que são caras, muito caras, cirurgias que usam próteses, né, por exemplo. Geralmente as OS não querem facilitar que aconteçam essas cirurgias. O SUS paga muito mal e eles têm um certo limite de números de pacientes nessas áreas. Prótese de quadril, de joelho, endoprótese vascular. A gente sabe disso. Isso para mim é o único assim, porque eu já vivi viés das OS. Então, o objetivo do NIR mesmo, né, é um braço da secretaria, é um braço da regulação dentro da unidade. Quando os NIR foram criados, nessa época eu estava no Hugo, eu era diretor lá, e isso deve ter sido 2014, mais ou menos. Com a criação do NIR, eram todos servidores do Estado dentro do NIR, fazendo o papel de fiscalização, até porque não tínhamos naquela época tantos sistemas, então a taxa de ocupação ela era controlada pelo NIR e passada em planilhas para a secretaria. Então sim, faz total sentido isso, e a presença do médico é fundamental dentro desse núcleo interno de regulação. Então, Ricardo, na portaria 1559, essa aqui, ela realmente não cita a portaria do Ministério, ela não cita a composição do NIR. Porém, tem um regimento interno da SES. O regimento interno ele cita que tem que ter um médico. Então, se depois veio uma outra portaria, então tem duas coisas acontecendo. Uma portaria que a Larissa comenta aqui, que não faz a questão de ter o médico, e no regimento interno da SES tem que ter o médico. É no regimento interno do núcleo de regulação, núcleo interno de regulação, médico regulador, mas na portaria mesmo aqui, não cita Eu não sei se o médico. Então acho que poderia ser uma proposta interessante a gente colocar isso como um encaminhamento, porque é necessário a presença do médico nesses núcleos de regulação de hospitais maiores, né? Acima de 50 leitos. Tem que ter. Aí como vai ser feito esse... Rafael,
Santa Catarina. Então eu não sei se essa parte que foi tirada da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, ou se Goiás tem idêntica a essa redação, só que eu não encontrei de Goiás. Então, fico na dúvida se a SES aqui tem esse regimento interno aqui. Eles têm, mas fica para a unidade. Não virou portaria. Quando também ele acho não é portaria, deve ser protocolo, deve ser POP. É orientações, manual. Tem muito isso. Então, vamos poder Nós temos, oficializar isso, né? sim, nós temos inclusive para o trabalho do médico, nós temos inúmeros pontos, nós temos um site que é de acesso interno, que a gente consegue, isso que eu estou falando na urgência, né? Então, por exemplo, é impossível o médico saber que Rubiataba fica na macro regional tal, que é a referência. Então, tudo isso é desenhado em formato de fluxos para que o médico entenda e saiba que, por exemplo, Rubiataba drena para tal cidade, mas precisa de tratar o aneurisma cerebral, que lá naquela macro regional não trata. Então, isso passa para outra macro regional. Então, todos esses fluxos, eles são descritos em POPs, falando da internação de urgência, e isso fica à disposição do médico regulador durante o procedimento regulatório, através dos sites e material que a gente vai consultando o tempo todo. Mas portarias, realmente, eu também desconheço. Tá? Muito POP, muito documento interno. Uma coisa que o pessoal perguntou em relação à fiscalização, não temos resolução específica dentro do Conselho de Medicina para fiscalizar as unidades reguladoras. As filas, as famosas filas de atendimento, nós não temos uma resolução. Tivemos algumas reuniões anteriores aqui e eu provoquei o Dr. Emanuel Forte, que foi diretor de fiscalização do Conselho Federal, agora mudou para o Dr. Giancarlo. Eu, a partir de agora, vou provocar novamente que essa resolução seja feita, porque o Conselho usa as resoluções de outras portarias, outras resoluções, na fiscalização das unidades de regulação. Portanto, vocês não veem tanto o Conselho de Medicina fiscalizando vocês, que não tem uma especificação de uma portaria nossa, né, que nós chamamos de resolução do Conselho Federal de Medicina, específico para fiscalização de regulação médica. E ela deve estar para sair, já compramos isso ano passado, vamos ver se conseguimos esse ano aí adiantar isso daí. Tem mais algum encaminhamento? A gente pensa que está cheio de enfermeiro querendo fazer o serviço do médico, mas na cirurgia eletiva nós temos 15 médicos, nós temos 23 administrativos que validam os documentos, nós temos pessoal do administrativo que dá suporte para a gerência. Então a gente tem vários tipos de profissionais lá, tem 2 enfermeiras. Aí quando a gerente falou, eu queria alguém que fizesse isso, por exemplo, vigilância dos leitos, ter um mapa dos leitos de todas as nossas unidades, caracterizada está escrito aí pelo gênero e tudo mais, quem seria? Ela olha assim, ela não acha ninguém de nível superior só a gente, os médicos, a gerência e algumas pessoas isoladas. Então vai ter mais ou menos umas 5 pessoas, uma equipe de 100 pessoas, nós temos 15 médicos e meia dúzia de pessoas de nível superior. Mas um documento que é escrito, ele até ajuda a melhorar isso. Exatamente. A impressão que eu tive quando eu li, eu não sei, doutor Ricardo, se eu interpretei errado, mas eu pensei assim, puxa vida, agora a regulação, a secretaria quer vigiar os leitos de todos os lugares. Então, criando esse profissional que pode vigiar os leitos, pode mapear os leitos, pode colocar no portal de transparência e tudo mais. Então, agora, eles vão finalmente saber quantos leitos o Hugo tem para neurocirurgia, o GOL tem para neurocirurgia. Então, eu achei que essa foi uma portaria audaciosa, como se ela esticasse os braços e pegasse todo mundo do lado de lá. Então, eu achei que, se for bem utilizada, vai ser muito bom nesse sentido. Tá? Tem muito serviço, né? Cada item desses é uma enfermeira. Então, você fala assim, Rafael, muita gente. Como sugestão, assim, bem entender, pode encaminhar para a Câmara Técnica da Auditoria, que a gente tem aqui,
eu sou coordenador da Câmara Técnica, a gente discute internamente e valida junto com vocês. Então, a gente está na fase para a gente caminhar para o encerramento do 20 horas. Deixa eu só abordar. Eu vou falar sobre a parte das consultas. A parte das consultas que a doutora falou, que hoje nós temos mais de 20 mil consultas pendentes, né? Só que nesse departamento nós estamos com um problema gigantesco lá. Por quê? Porque os próprios colegas médicos não estão querendo tratar essas solicitações de consultas. Aí você me pergunta, o que a gente está fazendo com esses médicos? Todos são concursados, não estão querendo fazer a tratativa dessas solicitações de consultas. Nós estamos registrando as negativas de cada médico e a gente está vendo o que vai fazer. Porque realmente tem mais de 20 mil consultas paradas. Nós estamos pegando a equipe da urgência, a equipe médica da urgência, para fazer uma força-tarefa nesse departamento. Então, assim, os próprios colegas médicos que estão neste departamento, eles não estão querendo fazer o serviço. O que a Tatiana falou, também me reclamaram, a Tatiana está falando, que os próprios médicos, porque assim, uma coisa é você tirar um paciente da neurologia, mesmo que a HDA seja toda torta, e jogar para cardio. Outra coisa é você simplesmente trocar uma cirurgia vascular por uma angiologia, ou uma neuro por uma cefaleia. E me falar que realmente os médicos não querem fazer isso e que acabam que uma ideia seria que a enfermagem pudesse ajudar. Eu acho que esse assunto, assim, a gente, Isso ele é bem extenso, mas deixa eu só explicar uma coisinha que acontece. A Larissa tem razão dessa questão da troca. Foi público, todo mundo sabe daquela ação que teve da polícia lá dentro do Complexo Regulador Estadual há algum tempo. E naquela ocasião, alguns colegas médicos foram imputados a responsabilidade de que eles trocavam a solicitação do médico lá solicitante para poder beneficiar alguns pacientes. Vou dar um exemplo clássico aqui. Paciente encaminhado para cirurgia plástica por conta de problema na mama. Era bem aí que atuavam algumas pessoas que furavam a fila para plástica, aquela coisa toda. O médico regulador trocava para mastologia, porque ele entendia que a mastologia ia resolver aquele problema. E aí, nessa investigação toda aí, alguns médicos tem processo, tem médico gastando rios de dinheiro com o advogado para se defender de algo que ele entendia que era normal. E agora os hemorroidas, solicitação de hemorroidectomia encaminhado para o cirurgião geral. Ele devolve lá para o solicitante da UBS de Chapadão do Céu, ele trocava proctologia, mas ele não troca. Ele poderia não está fazendo fazer a subespecialidade. A subespecialidade. Então, assim, esse é um assunto que a gente precisa, de fato, eu acho que é uma plenária só para ela. Não, é só que eu ia complementar falando o seguinte, a sugestão que eu dei para quem comentou isso comigo foi o seguinte, pedir para a direção do CRE fazer, igual faz os postos, de uma normativa, que poderia tirar... Isso também está sendo feito já. Já tem, aí você resolve esse problema. Já tem parte já bem definido, meio que com cumpra-se, sabe? Para fazer assim, para o médico não ser responsabilizado. Então, pessoal, essas questões aí, o documento bem elaborado com as atitudes, ações que cada um tem que fazer, acho que ajuda bastante, né? Tanto a secretaria na parte administrativa, fazer as sanções administrativas, e aquelas que são éticas encaminhadas aqui do Conselho. Na cirurgia eletiva, existe uma tabela chamada CIVITAP, que a gente entra na tabela, e lá embaixo nela tem um tal de CBO. Então você fala esterectomia. Quem pode fazer? Ali está o cirurgião geral, está o cirurgião pediátrico, tá? A própria tabela, ela é absurda. Ela deixa um cirurgião pediátrico fazer esterectomia, está lá. Então, se você fala uma amidalectomia, está lá. O que a gente não deixa acontecer é, por exemplo, um caso em que o cirurgião geral quer fazer umas varizes, em alguns lugares é ele mesmo que vai fazer. E aí, se lá está o cirurgião vascular, o médico, primeiro, o médico que está vendo o autorizador, ele vai questionar para ele se não tiver descrito no CBO, que pode ser feito. Então, ele pode questionar. Mas o CRM respondeu para a gente que nós podemos fazer tudo. Eu posso fazer uma neurocirurgia até. Então, eu não posso, como médico autorizador,
falar, não pode fazer a varize, tem que ser o vascular. Se eu abro a tabela do Ministério da Saúde, lá está escrito que um neurocirurgião pode fazer, pode, eu não tenho como questionar. Eu posso sugerir, com muita delicadeza, para não ofender o médico cirurgião que quer fazer a neurocirurgia, o cirurgião geral, mas eu não posso impedir o que vem para cá, vem para o CRM, que é uma questão ética. A gente fez consulta do CRM para fazer muitas determinações que foram feitas lá. Então, eu não posso ser contra a tabela do Ministério da Saúde. O que está escrito lá é o que está valendo. Tá? A gente criou, deixa eu falar só um negocinho que é um orgulho nosso, nós dois, né? A gente criou lá um comitê que chama COMPEVIR, é um comitê de prevenção de irregularidades, inconsistências e irregulação. Esse comitê, ele é composto por 3 médicos aqui do Conselho Regional de Medicina, que estão no complexo regulador, nós somos 4, o comitê é 3, mais um médico da mesa, que ele é rodiziado a cada 3. Se tiver alguma inconsistência absurda, o médico regulador, ele vai questionar a pessoa com educação, voltou a resposta, não foi convincente, passa para o COMPEVIR. O COMPEVIR é que vai tomar as medidas relacionadas àquilo. Tem, por exemplo, tirar o hálux porque o paciente tem gota e ele quer tirar o dele. Aí tem esterectomia, moça de 28 anos, porque tem um mioma intramural. Então, tudo isso chega lá, tudo chega. Nós tínhamos 17 esterectomias absurdas, nós questionamos todos com bastante educação, todas as 17 saíram da tela. Escrito falta de material, será revisto, porque a gente lá não é só você autorizar a cirurgia. O papel do médico autorizador é dar segurança para o paciente que ele vai estar fazendo o melhor procedimento possível. Por isso que é ato médico. Por isso que é ato médico. Não tem jeito de não ser ato médico. Então vamos encaminhar, pessoal? Tem alguém com alguma sugestão agora, sem discussão, uma sugestão? Que as sugestões que foram feitas até agora são revogar a portaria, um novo documento elencando as atribuições de todos os profissionais de regulação, estudados pela SES e pelos conselhos, e aí faz o nosso conselho, as câmaras técnicas, etc. Na fiscalização dos hospitais, não é um critério estabelecido em legislação, mas colocar na fiscalização se no NIR tem médico, no critério de regulação, acho que cabe bem essa aqui, né? São essas 3. Com o empecilho, a gente vai encaminhar então a SES e as seguintes sugestões da plenária, que são essas 3. E se tem alguém que quer falar mais alguma coisa, o senhor quer fazer algum encerramento, né, cara? Então, gente. Hã? E aquilo que a Larissa falou sobre a nota técnica? É do ato médico. Regulador no NIR. Ah, qual que é a sugestão da nota técnica? Você falou que o médico lá né, que alterar a nota técnica. Mas uma coisa é a fiscalização. Nossa, é a fiscalização. Outra coisa é a nota técnica ser. Seria o creme. Desculpa, tá certo, tá aqui, ó. Oficializar o regimento interno do NIR com o médico presente. Eu tenho uma sugestão. Porque não é oficializado, é só interno os computadores, né? Por isso, oficializar o regimento interno do NIR. Nesse regimento interno, consta que tem que ter. Como sugestão, eu tenho aqui, já que a gente acabou falando que tem muito protocolo interno, que se faça uma revisão desses protocolos internos para transformar em portarias. A RIS vai dominar isso lá. Como portarias de mais importantes assuntos. Beleza, então? Podemos encerrar assim? Esses protocolos internos, então, também vamos colocar como sugestão. Revisão de protocolos internos. Então, vamos encerrar. Obrigado pela presença de todos, aqueles colegas que vieram com antecedência, que eu também trabalho por eles também. Obrigado aos colegas conselheiros que estão presentes, os colegas que vieram também, toda a equipe de colaboradores do PREMEG, assessoria jurídica. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Parabéns, Sérgio. Parabéns a todos nós pelo trabalho aí na tentativa de melhorar, valorizar o ato médico e valorizar o médico. Obrigado.